Quero te ouvir sobre também a repercussão nacional. A gente já teve alguns posicionamentos e olhando para esses posicionamentos internos e até fora do Brasil também, a gente começa a entender de que lado cada nação está, ou pelo menos qual é a intenção daqui para frente sobre o futuro governo venezuelano, qual a intenção desses países em relação a futuros apoios. Nós tivemos alguns movimentos importantes aqui no Brasil nas últimas horas, quero te ouvir sobre isso. A própria sinalização do Itamaraty e de apoiar a vice-presidente Adelcy, justamente para assumir o poder no país. Nós tivemos alguns posicionamentos para além aqui do Brasil, de pessoas apoiando a oposição dentro da Venezuela, Edmundo Gonçalves, que ficou em segundo lugar nas eleições contestadas mundialmente, nacionalmente e mundialmente, lá na Venezuela, com um apoio de Maria Corina Machado, o principal nome também da oposição na Venezuela. E aí, por esses apoios, a gente consegue entender mais ou menos como a política de cada nação vai seguir em relação à política venezuelana. O que você ouviu de ontem para hoje? O que a gente já tem de apuração em relação aos próximos passos do governo brasileiro em relação a essa crise na Venezuela? Pois é, Lívia, o governo brasileiro está com aquela postura típica da diplomacia brasileira, que é resguardo, é esperar para saber se de fato vai ser necessária alguma atitude mais, de fato, uma ação mais precisa, uma ação física até mesmo dos exércitos brasileiros, por enquanto, do exército brasileiro, perdão, por enquanto a opção é para uma tentativa de diálogo. O presidente Lula vai sim tentar entrar um pouco nessa história, tentar dialogar. É natural do presidente Lula que ele tente sim fazer uma mediação de conflitos. Ele já tinha dito isso anteriormente, mas sempre com muita cautela. E a cautela foi inclusive demonstrada pela nota divulgada pelo presidente Lula e também pelas lideranças do governo no Congresso Nacional. Inclusive, eram notas bastante parecidas, dizendo mais ou menos a mesma coisa. Lula, em nenhum momento durante a sua nota, citou nem Trump, nem Maduro, e nem fez críticas em relação ao governo Donald Trump. O que ele fez foi a crítica à invasão de território, à possível violação de um território de uma nação, o que viola o direito internacional. Então, ele tratou isso de uma forma sem fulanizar, né, sem individualizar nenhuma crítica, que é uma recomendação típica da diplomacia brasileira. Você realmente fazer críticas em relação a políticas que estejam em desacordo com o direito internacional, mas não bater de frente com os agentes que estejam envolvidos nessas ações. Essa foi, portanto, a recomendação que foi dada pelo presidente Lula e também para as lideranças do Congresso. O líder do Senado, do governo no Senado, Jacques Wagner, fez uma postagem bastante parecida, criticando, portanto, a invasão territorial, que é um absurdo essa violação de direito internacional, que foi uma postura equivocada. O líder do governo na Câmara dos Deputados também foi na mesma linha. Os três, presidente e líderes do Senado e da Câmara, citaram a ONU, ponto extremamente importante, porque o Lula sempre vem dizendo que a ONU precisa ter atitudes mais fortes e mais, de fato, uma ação mais veemente para fazer com que, para coibir violência em outros estados. A ONU que vem estando, sim, enfraquecida. Inclusive, o Brasil vai participar na segunda-feira da reunião do Conselho de Segurança da ONU, que foi chamada de emergência. O presidente Lula também tem defendido mudanças, inclusive, nesse Conselho de Segurança da ONU, porque o Conselho hoje tem um formato em que qualquer país pode vetar uma decisão e, portanto, essa decisão não avançar por maioria. Então, não existe ali um formato de que a maioria dos votos acaba definindo qual a política ou qual a postura adotada pela ONU. Então, o veto tem muito peso. O presidente Lula defende que isso seja modificado. Então, muito provavelmente, esse discurso também vai ser levado para o Conselho de Segurança da ONU. Claro que o presidente Lula precisa medir muito bem as palavras, porque o Brasil está em pleno acordo comercial com os Estados Unidos para evitar que um tarifaço
seja novamente imposto ao Brasil. Negociações que demoraram meses, foram trabalhosas, feitas tanto pela diplomacia brasileira quanto pelo vice-presidente, também ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Então, o presidente Lula tem que tomar esse cuidado. No entanto, apoiadores do presidente Lula, e daí eu destaco o próprio ministro, um ministro palaciano, Guilherme Boulos, secretário-geral da Presidência da República, que resolveu adotar um discurso acima do tom. Aí sim, já criticando Donald Trump diretamente, deixando claros os interesses econômicos de Donald Trump. Isso pode dar um pouco de trabalho para o presidente Lula se for interpretado pelos agentes internacionais como uma provocação, já que vem de um ministro de dentro do Palácio do Planalto.